Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesta transmissão, falaremos sobre o batismo das crianças. O que diz o direito canônico sobre o batismo das crianças? O cânon 867, no seu parágrafo 1º, diz: os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas. Primeiras semanas, eu entendo, antes de completar um mês de nascida. Porque se fosse depois de um mês, parece-me a redação seria outra. Se a criança estiver em perigo de morte, seja batizada sem demora. É o mesmo cânon no parágrafo 2º. E quando os pais não quiserem, mesmo contra a vontade dos pais, assim diz o cânon 868, parágrafo 2º. É o único caso em que você pode batizar contra a vontade dos pais é se a criança estiver correndo perigo de vida. E como se batiza? Pega-se água, isso aqui chama-se água. Aí você derrama na cabecinha da criança, cabecinha limpinha, sem cabelinho, porque a água tem que entrar em contato com a pele dela. E diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você pronuncia as 3 pessoas divinas, e em cada vez você derrama um pouco da água sobre a cabecinha da criança. Pode haver casos em que a criança tem a cabeça, mas não tem a testa. É o caso dos bebês anencéfalos. Nesse caso, você tem que jogar água sobre a bochecha, sobre a face, mas tem que pegar na pele do neném. E só isso, qualquer pessoa, se fizer isso usando água, não pode ser gasolina. Se usar as palavras certas, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, não pode trocar. E se tiver a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza, o batismo é válido. E é uma obra de misericórdia batizar as criancinhas em perigo de morte. A igreja tem um grande zelo pelas almas. Estas normas canônicas baseiam-se na fé da igreja de que o batismo é necessário para a salvação. Conforme disse nosso Senhor aqui na Bíblia, em seu diálogo com Nicodemos, São João, capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água é o elemento natural, a matéria do batismo. O Espírito é o agente sobrenatural, o Espírito Santo. Sem este nascimento, que é um nascimento novo, um nascimento do alto, a criança não pode entrar no reino de Deus.
porque ela não foi ainda adotada como filha e não adquiriu a herança do céu. Outra passagem, São Marcos, capítulo 16, versículo 16, o finalzinho do Evangelho de São Marcos. Nosso Senhor disse: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Portanto, a Igreja pede, manda que a gente não deixe de batizar as criancinhas. Em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, finalzinho de São Mateus, Jesus dá o mandamento: ide, fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O mandamento de batizar se estende a todas as nações, mas não faz alusão específica às crianças. Mas a Escritura fala de pessoas que foram batizadas com toda a sua família. Quer um exemplo? Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, há 2 exemplos. Enquanto São Paulo estava em Filipos, uma mulher chamada Lídia foi batizada, ela e os de sua casa. Atos 16, 15. Quando Paulo e Silas foram presos na mesma cidade de Filipos, o carcereiro de Filipos, depois que ele percebeu que os dois eram pessoas de Deus, diz a Bíblia, recebeu o batismo, ele e todos os seus, o carcereiro e toda a sua família. São Paulo batizou a família de Estéfanas, assim ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. O próprio Martinho Lutero cita essas passagens bíblicas para confirmar que as crianças devem ser batizadas. Padre, está brincando? Não, não estou brincando. Este aqui é o Catecismo Enorme de Martinho Lutero, para quem pode enxergar bem, tá? Catecismo Enorme de Martinho Lutero. Ele foi publicado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Aqui a edição é 7ª e o ano da publicação é 1957, em Porto Alegre. O sul do Brasil foi alvo de muita imigração protestante. Muito bem, nesse catecismo há várias perguntas e respostas. Algumas delas falam sobre o batismo. Vamos ler aqui algumas. A pergunta 291. Como se prova que também as criancinhas devem ser batizadas? Responde Lutero: criancinhas devem ser batizadas, primeiro, porque elas pertencem a todas as nações. Ide, fazei discípulos todas as nações, batizai-as em nome do Pai. As crianças também pertencem a todas as nações. Segundo, porque são carne nascida da carne e por isso necessitam de regeneração. Terceiro, porque o santo batismo, quanto sabemos, é o único meio pelo qual pode ser operada nas criancinhas a fé salvadora. Palavra de Martinho Lutero, hein? Não é do Papa Francisco, não. O fundador do protestantismo, o pai da chamada Reforma Protestante, ensinava que as crianças devem ser batizadas e usava a Bíblia para provar isso. E citava também alguns trechos. O batismo, Lídia e sua casa foram batizados, Atos 16, 15. O carcereiro de Filipos e todos os seus foram batizados, Atos 16, 33. Hoje parece que há uma distância enorme entre os católicos,
que pregam o batismo de criança, e os evangélicos, que não batizam suas crianças. Mas no início não era assim. Em nome da Bíblia é que Martinho Lutero dizia que as crianças devem ser batizadas. Mas os protestantes de hoje, em nome da mesma Bíblia, dizem o contrário. Que coisa, hein? Será que a Bíblia pode ser lida para provar uma coisa e para negar a mesma coisa? Pode. Pode, porque a Bíblia precisa de um magistério. A Bíblia precisa de alguém com autoridade para interpretar fielmente a palavra que foi escrita. Nós, católicos, temos o magistério da Igreja, que é infalível. Os protestantes não têm. A Bíblia é interpretada de acordo com cada cabeça, e cada cabeça dá a sua interpretação. Por isso, o protestantismo inicial já se modificou tanto e já se ramificou de modo que é impressionante. A rejeição do batismo de crianças veio, portanto, no momento posterior do protestantismo, não logo no seu nascimento. Mas, se as crianças devem ser batizadas, é porque elas nascem com o pecado original, claro. Santo Agostinho, no século IV, teve uma controvérsia muito grande com um monge chamado Pelágio, que negava a necessidade da graça para a salvação. Para Pelágio, o pecado original existiu, mas ele não é transmitido de geração em geração. O que fez Adão foi um mau exemplo ao comer do fruto proibido. E se nós somos contagiados por Adão, é pelo mau exemplo dele. E o que Cristo fez ao morrer na cruz foi dar-nos um bom exemplo. E se nós somos contagiados por Cristo, é pelo seu bom exemplo. Mas não houve, dizia Pelágio, nem uma transmissão hereditária do pecado, de geração em geração, nem houve, dizia Pelágio, uma redenção verdadeira do pecado por obra de Cristo. Esta doutrina, que era bastante assustadora, teve como grande adversário Santo Agostinho. Santo Agostinho teve que combater Pelágio, que dizia: as crianças não nascem com o pecado original. Batizá-las não é necessário para que elas entrem no reino dos céus. Santo Agostinho teve que dizer: não, as crianças devem ser batizadas, porque elas nascem com o pecado original. Se elas não forem batizadas, e agora? O que Santo Agostinho iria dizer? Elas devem ser batizadas, e se elas não forem, para onde elas vão? Santo Agostinho disse que elas iriam para o inferno. Sim, porque ele não encontrou nenhum lugar intermediário entre o céu e o inferno. Já que elas não vão para o céu, porque elas estão com o pecado original, então elas vão para o inferno, concluiu Santo Agostinho. Mas lá, elas sofrem uma pena suavíssima, a mais leve de todas. É uma solução bem violenta, não é? É uma opinião dele, mas uma opinião que gozou de grande prestígio por causa da autoridade dele. Santo Agostinho teve uma autoridade muito grande sobre os padres latinos, os padres da Igreja Romana, né? Na Idade Média, vão surgindo teorias mais benignas para o destino de tais crianças. Se elas não podem ver a Deus por não terem sido libertas do pecado original, elas também não podem ir para o inferno, pois nunca cometeram qualquer pecado atual. Então, para onde elas vão? Se elas não podem ver a Deus face a face, porque não se tornaram filhas de Deus.
não têm a graça que no céu se transforma em glória. Mas elas não podem também ir para o inferno, porque elas herdaram o pecado original, mas não cometeram nenhum pecado atual. Para onde elas vão? Elas vão para um lugar chamado limbo, de felicidade não sobrenatural, mas natural. Lá elas possuem aquilo que a natureza humana exige para a felicidade do homem, mas não aquilo que é acrescentado pela graça e pela glória, a visão de Deus face a face. Mas então elas ficam tristes? Elas queriam ver a Deus e não veem e ficam tristes por causa disso? Santo Agostinho argumentou: elas não ficam tristes. Por quê? Porque nós só sabemos que temos um destino de ver a Deus face a face, por isso nos foi revelado pela fé. Como elas não conhecem esse destino de ver a Deus face a face, elas não sofrem daquilo que elas são privadas. É como se diz: o que o olho não vê, o coração não sente. Se a criança não sabe que existiria um céu preparado para ela, com a visão de Deus, ela então pensa que o limbo é tudo e fica feliz lá. Essa é uma solução dada por Santo Tomás de Aquino. Mas esta solução da ideia do limbo, que se tornou uma doutrina comum, nunca foi definida como verdade de fé. Foi uma opinião que gozou de grande estima até a metade do século XX, mas não era dogma, nunca foi dogma de fé. No entanto, as pessoas agiam como se de fato ela fosse a verdade. Quando se mandava batizar uma criança, dizia: batiza, senão ela vai para o limbo e não vai mais para o céu. Batiza rápido, se você não quiser que o seu filho seja privado da visão beatífica. Era uma doutrina que, embora não fosse infalível, as pessoas usavam como se fosse uma certeza. Na prática era assim. O atual Catecismo da Igreja Católica, este aqui, que foi promulgado em 1992 e teve a sua edição típica latina em 1997, este catecismo aqui, que veio atualizar o antigo catecismo romano do Concílio de Trento, já não fala mais do limbo. O que ele diz sobre as crianças que morrem sem o batismo? O que ele diz no número 1261 é o seguinte: quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer: deixai virem a mim e não as impeçais, as criancinhas, deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Esperar que haja um caminho de salvação, mas não é uma certeza, não é algo de certo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Está na dúvida? Batiza. Você não sabe, você recebeu de Cristo a ordem de batizar. Isso basta. Não ficar indagando o que vai acontecer depois, se a criança não for batizada, vai ficar sempre na ordem da especulação. Nunca você vai chegar a uma conclusão certa. Muito melhor é você batizar. Porém, existem casos em que você queria ter batizado e não conseguiu, né? Caso em que a criança nasceu morta, você queria ter batizado e não batizou, mas não teve ocasião. E agora?
que você fala para esses pais? Em 2007, a Comissão Teológica Internacional publicou um documento, este documento aqui, Esperança da Salvação para as crianças que morrem sem batismo. Vejam, a esperança da salvação para as crianças que morrem sem o batismo. O texto desse documento afirma que a teoria do limbo permanece uma opinião teológica possível. Portanto, isto aqui não veio para negar o limbo. O limbo permanece uma opinião teológica possível. Diz ainda, é preciso reconhecer claramente que a Igreja não tem um conhecimento certo da salvação das crianças que morrem sem batismo. Tudo aqui é especulação. E ainda, a Igreja não conhece, fora do batismo, nenhum outro meio capaz de assegurar o acesso à vida eterna a essas crianças. O batismo é o único meio seguro de que nós dispomos. Este documento admite o ensinamento do Papa Inocêncio III de que os que morrem com o pecado original estão privados da visão beatífica. Quem morrer com o pecado original não verá a Deus. Mas pergunta, as crianças que morrem sem batismo morrem necessariamente com o pecado original? Sem um remédio divino? Será que Deus é capaz de fazer que as crianças, antes de morrerem, fiquem livres do pecado original? Segundo o Papa Pio XII, no seu discurso às parteiras de 1951, se você um dia for Papa, não esqueça de canonizar Pio XII, que aliás é o pai da bioética. Veja como até num assunto como este ele é citado, não é? Numa locução às parteiras de 1951, ele diz: o estado de graça no momento da morte é absolutamente necessário para a salvação. Sem isso, não é possível chegar à felicidade sobrenatural, à visão beatífica de Deus. Mas poderia Deus, por meios extraordinários, pergunto eu, conceder o estado de graça a crianças não batizadas antes de elas morrerem? Poderia. Segundo Santo Tomás de Aquino, Deus não vinculou o seu poder aos sacramentos, de modo que ele não possa conferir o efeito dos sacramentos sem os sacramentos. Deus disse que o batismo tem esse efeito, mas ele não é obrigado a usar do batismo para obter esse efeito. Ele pode, se ele quiser, produzir os mesmos efeitos do batismo sem se valer dele. Ele pode. Deus, portanto, estou lendo agora o documento, tá? Pode dar a graça do batismo sem que o sacramento seja administrado. Fato que deveria ser recordado, especialmente quando a administração do batismo for impossível. Eu não pude administrar. Deus pode, por meios que só Ele conhece, dar a graça do batismo, mesmo sem o batismo ter sido dado. Ele pode levar em conta o seu desejo de pai, o seu desejo de mãe. Depois de falar sobre a misericórdia de Deus e o desejo de salvar a todos, o documento diz: aqueles que choram sobre a sorte das crianças que morrem sem batismo, sobretudo seus pais, são frequentemente pessoas que amam a Deus e deveriam ser consoladas por essas palavras. O que este documento procura fazer é imaginar se não existem esses meios. Que Deus poderia? Poderia. A questão é razoável que
que ele queira e possa isso? Talvez sim. Sobre as crianças abortadas, que é um assunto que interessa a nós diretamente, o documento traz um parágrafo interessante. Algumas das crianças que sofrem e morrem são vítimas de violência. Nesse caso, tendo como referência o exemplo dos santos inocentes, podemos perceber uma analogia com o batismo de sangue que traz a salvação. Ainda que inconscientes, os santos inocentes sofreram e morreram por Cristo. E nós celebramos que eles estão no céu, não no limbo. Seus carrascos eram movidos pelo intento de matar o menino Jesus. Assim como aqueles que tiraram a vida dos santos inocentes estavam guiados pelo medo e pelo egoísmo, assim a vida das crianças de hoje, de modo particular aquelas que estão ainda no seio materno, são frequentemente colocadas em perigo pelo medo e pelo egoísmo de outros. Nesse sentido, encontram-se em uma situação de solidariedade com os santos inocentes. As crianças vítimas do aborto estão numa situação de solidariedade com os santos inocentes. Além disso, estão em uma situação de solidariedade com o Cristo, que disse: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Estão entendendo o raciocínio? As crianças abortadas estão em solidariedade com o próprio Cristo, porque elas estão sendo mortas como se o próprio Cristo morresse nelas. Esse raciocínio quer dizer que elas estão dando a vida por Cristo, à semelhança dos santos inocentes, em que o sangue dela, mesmo que não seja água, mas o sangue delas serviria de um batismo. É uma ideia, não é só uma ideia, que poderia substituir o batismo de água. É interessante essa ideia. É vital para a Igreja proclamar a esperança e a generosidade, que são intrínsecas ao Evangelho e essenciais para a proteção da vida. Veja, você pode trazer como motivos para a esperança de que a criança vá para o céu e não apenas para o limbo: a fé dos pais, o amor dos pais, o consentimento dos pais, o desejo dos pais de dar o máximo para elas. E se elas não tiverem ninguém para amar, se elas foram vítimas de violência, você poderia admitir a solidariedade do sangue delas com o sangue de Cristo? Quem sabe? É uma hipótese, nada garantido, mas é uma hipótese. O atual Código de Direito Canônico, no seu cânon 1183, parágrafo 2º, diz: o ordinário local pode permitir que tenham exéquias as crianças que os pais tensionavam batizar, mas que morreram sem batismo. Os pais iam batizar, mas contra a vontade deles, elas morreram antes. Essas crianças podem ter exéquias, cerimônias de exéquias. Este cânon é uma novidade. Lembre-se, nós estamos no Código de Direito Canônico promulgado pelo Papa São João Paulo II em 1983. Antes dele, havia o Código de Direito Canônico de 1917, promulgado pelo Papa Pio XII e Bento XV, né? Era chamado Código Pio Beneditino, de Pio IX, Pio X e Bento XV, Código Pio Beneditino. Nesse código anterior não estava previsto isso. Isso é uma novidade, e é uma boa novidade, uma boa nova. Vou continuar a leitura desse livrinho aqui.
Antes do Concílio Vaticano II, na Igreja Latina não existia um rito fúnebre pelas crianças não batizadas, que eram sepultadas em terra não consagrada. Isso para mim é muito triste, chocante. Você não conseguiu batizar seu filho. Ele morreu como pagão. Agora você não pode batizá-lo em um cemitério cristão. Agora você não pode enterrá-lo em um cemitério cristão. Você deve enterrá-lo em uma terra não sagrada, não consagrada. Nossa, isso para os pais deveria ser uma ferida muito grande, não é? Ele é meu filho, sim. Ele é uma pessoa com corpo e alma. Ele tem um corpo e uma alma racional, mas ele morreu sem se tornar filho de Deus. Não há esperança de que ele vá ver a Deus face a face. E ele não pode ser sepultado com os outros filhos de Deus. Era uma coisa bem triste. Porém, isso mudou. Graças à reforma pós-conciliar, o missal romano tem agora uma missa fúnebre pelas crianças que morrem sem batismo. E, além disso, outras orações especiais no ritual de Ezequias, Ora do Exequiarum, para esse caso. Hoje a Igreja reza por tais crianças mortas sem batismo. Confia na misericórdia de Deus. Reza muito cautelosamente, sem dizer que ela está com certeza de que essas crianças estão no céu. Não. É um tom bem cauteloso, mas faz referência a elas, porque já é uma grande coisa. Ao conceder sepultura eclesiástica e missa fúnebre para tais crianças, a Igreja exprime hoje a esperança da misericórdia de Deus, a quem os pequeninos são confiados. Mas já é uma grande coisa. Você não acha que foi um progresso? Para aqueles que gostam de dizer que depois do Concílio Vaticano II tudo foi mal, veja, isso foi bom. Você pode achar que não foi bom? Claro que foi bom. Note-se bem, agora que o língua é tratado como uma hipótese, mas não a única possível, abre-se a esperança de que as crianças mortas sem o batismo sejam não apenas criaturas racionais, mas filhas de Deus. O novo tom do discurso permite-nos, com maior ardor, lutar contra o aborto, exigir dos hospitais que entreguem aos pais o corpo das crianças vítimas de um aborto espontâneo, exigir dos municípios que concedam a tais crianças uma sepultura digna, porque estamos lutando não apenas por criaturas racionais de Deus, mas por filhos de Deus. Ao menos há essa esperança. Não está descartado. É só uma hipótese, mas é bom ter essa hipótese ao lado da outra. O dever de batizar, porém, permanece. Que ninguém nunca pense que agora que a Igreja mudou de tom, que a Igreja agora já fala de uma esperança de salvação para as crianças mortas sem o batismo, que agora não preciso mais batizar, porque tanto faz, batiza ou não batiza, lá para o céu do mesmo jeito. Quem foi que disse isso? Quem foi? O documento conclui com uma prudente advertência. O que nos foi revelado é o que o caminho ordinário da salvação passa através do sacramento do batismo. Ponto. Nenhuma das considerações expostas anteriormente
pode ser adotada para minimizar a necessidade do batismo, nem para retardar a sua administração. Por favor, não digam que o batismo é menos importante, nem digam que ele pode ser retardado. O batismo é necessário e deve ser praticado, deve ser feito o quanto antes, nas primeiras semanas. Este é o desejo da Igreja. Mas é bonito este documento, que não é do magistério da Igreja, é da Comissão Teológica Internacional, mas antes de ser publicado, ele teve a aprovação do Papa Bento XVI, que naquela época estava no comando da Igreja, né? No leme da barca de Pedro. Agora, gente, eu quero responder algumas dúvidas que eu sei que já devem estar pipocando por aí, porque elas aparecem sempre. E depois da morte, eu não posso batizar meu filho? Resposta: não. Depois da morte não existe batismo. Mas eu posso fazer uma oração como se fosse um batismo, jogar água benta. Não existe batismo para quem já morreu. O batismo é um sacramento que se dá para pessoas vivas. E se você não sabe se a criança está viva ou se está morta? Bem, então, se você não sabe, você batiza sob condição. Se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aqueles rituais, padre, de batizar as crianças abortadas, jogando água benta nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vós que fostes ou sereis mortos, eu vos batizo. Não. Isso não tem nenhum respaldo na doutrina da Igreja, absolutamente nada. Isso causa confusão nas pessoas. E eu vim aqui para trazer a verdade, não para confundir com coisas que não têm fundamento na doutrina da Igreja. Padre, os meus padrinhos moram longe, eles estão demorando a vir. O batismo é mais importante que os padrinhos. O direito canônico diz: enquanto possível, assista ao batizando um padrinho ou madrinha. Enquanto possível. Se não for possível, batiza-se sem o padrinho. Se for possível só o padrinho e não a madrinha, um só, tá bom? Se for possível um casal, melhor ainda. Mas deixar de batizar por falta de padrinho é uma temeridade. É uma falta de amor ao filho. Você está retardando a graça que você poderia dar para ele hoje, simplesmente porque você quer a presença de uma pessoa daqui a alguns meses. E durante todo esse tempo, ele vai viver sem a graça santificante, sem ser filho de Deus, sem poder chamar a Deus de Pai. Eu pergunto, que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que, tendo o filho doente, o pecado original é uma doença, tendo o remédio é o batismo, você não quer aplicar, mas quer deixar para depois, mesmo sabendo que a infecção pode aumentar e a criança pode morrer com ela. Não faça isso. Batismo é para já. E quando a criança estiver em perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar. Qualquer pessoa usa água da torneira, água em qualquer tipo de recipiente, água que você embebe em um chumaço de algodão e depois espreme para cair na cabecinha da criança que está na incubadora, tá? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não diga eu te batizo com o nome do Pai. Não. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, tá? Batiza usando água e batiza tendo a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza. Isso é suficiente. E se depois, padre, do batismo a criança não morrer, avisa ao padre, porque o padre não vai rebatizar. O que o padre pode fazer é completar o ritual do batismo no que ele tem de acessório, de secundário. O óleo batismal, a vela acesa, as promessas do batismo, tudo isso se faz, mas o padre não vai batizar novamente, porque o batismo que imprime caráter é um sacramento que só se recebe uma vez. E eu não sei quem vai batizar meu filho, padre, porque o meu filho está muito doente, os médicos acham que ele não vai sobreviver, e eu não sei quem vai poder batizar. Lembra que se você está grávida e tem dúvida quanto à sobrevivência do seu filho, você tem o direito assegurado por lei de ter o seu marido como acompanhante na sala de parto. É um direito seu e dele, e o hospital não pode negar. Se negar, chama a polícia, porque é um direito, e o hospital não pode negar esse direito. Chama a polícia mesmo, porque é um caso de vida ou morte. A criança pode morrer sem o batismo por culpa da negligência do hospital. Exija esse direito. Tendo alguém lá, o marido, por exemplo, podia ser a mãe, você tem a garantia de que a criança vai ser batizada mesmo, de que ela não vai ser descartada e jogada para um canto e as atenções vão se concentrar só na mãe que acabou de dar a luz. Não. Mas é muito importante isso, cuidar da vida sobrenatural do filho. O filho recebe a vida natural dos pais. A vida sobrenatural ele recebe de quem o batiza. Padre, eu não sei que nome eu vou dar para o meu filho. Eu te batizo, esqueci o nome. Não precisa dar um nome. Para que o batismo seja válido, você pode, mas não precisa inventar um nome. Basta que diga, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e a criança já está batizada, já é filha de Deus. Você pode deixar o nome para depois, tá? A urgência está em batizar. Agora, você que não é padre, só pode batizar, e já pode muito. Se, porém, você for padre, estou falando com você, amigo presbítero, colega no sacerdócio, irmão no sacerdócio, além de batizar, nós podemos e devemos crismar. Crismar, isso mesmo. É desejo da Igreja, diz o Catecismo, que nenhum dos seus filhos morra sem a plenitude do Espírito Santo, que é dada pelo sacramento da crisma. Então, se o caso de perigo de morte, além de batizar, passe o óleo da crisma na testinha da criança, faça como o bispo faz. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Amém. E a criança está crismada. Digo isso porque nós, padres, estamos tão acostumados a prestar atenção só ao batismo que esquecemos da crisma. E qual é a diferença? A diferença é que aquilo que você vai gozar no céu de glória vai depender da graça que você tiver na terra. Se a sua criancinha morrer como batizada e crismada, ela vai ter uma glória no céu maior do que se ela fosse apenas batizada. Está entendendo? Portanto, batizemos, ensinemos os outros a batizarem, tomemos cuidado para que nenhuma criança fique sem o batismo. Mas, se acontecer contra a vontade dos pais, por impossibilidade, a criança morrer sem o batismo,
fale para eles palavras de esperança. Diga, olha, é verdade que nós não sabemos o que acontece com a criança que não é batizada. Mas quem sabe, vocês estão chorando tanto. Deus pode usar as suas lágrimas como sendo um substituto do batismo que ela não teve. E pode acolhê-la no céu, para que elas possam ver ele face a face. Essas palavras são bonitas, mas você só pode ter isso depois que a criança morreu sem o batismo. Se você usar essas palavras para desencorajar os pais a batizarem, isso aí não é nada bonito. Isso aí é exatamente o oposto do que quer esse documento. O documento quer que nós continuemos valorizando o batismo sem retardá-lo e sem diminuir sua importância. Muito bem. Agora que nós já falamos de tanta coisa, né? Falamos até da doutrina protestante sobre o batismo. Você não sabia que Martinho Lutero queria que as crianças fossem batizadas, né? Pois é. Falamos de tanta coisa, vamos terminar com algumas outras coisas que vocês talvez já estejam acostumados. Vamos lá. Uma delas é que muita gente pergunta muita coisa durante essas transmissões. E nem sempre nós somos capazes de responder a tudo. Vamos fazer o seguinte. Esta aqui é a página do Provida de Anápolis, tá? providaanápolis.org.br, tá bom? providaanápolis.org.br. Nesta página, você tem resposta a muitas perguntas que nos fazem. Por exemplo, como é que eu faço para fazer uma doação? Qual é o Pix do Provida? Qual é a agência e a conta bancária que ele tem? Como é que eu faço? Tudo isso está explicado lá. Faça uma visita lá e você vai ter resposta para tudo isso. Eu queria comprar um livro tal. Vai lá, visita essa página, tem os livros, tem o preço, a maneira de comprar, tudinho lá. Eu tenho uma dúvida, mas não está escrita lá na página do Provida. Então você manda um e-mail para mim. Manda uma mensagem para o e-mail provida@providaanápolis.org.br. Mandando uma mensagem para este e-mail aqui, eu abro a caixa de entrada. Eu leio e eu respondo. Grave esse e-mail aqui para você mandar as suas dúvidas, tá? E responder ao e-mail, para mim, é mais tranquilo do que responder a uma dessas perguntas digitadas às pressas, enquanto estamos fazendo uma transmissão. Outro assunto que eu dou para vocês é que eu destruí a minha conta no WhatsApp, graças a Deus. Que alegria, não é? Estou até mais leve. Convido vocês a fazerem o mesmo. Estou usando apenas o Telegram. Estou me dando muito bem com ele, graças a Deus. O nosso grupo de homilias lá no Telegram já está crescendo, com a graça de Deus. Você pode entrar nele também. Mas eu convido vocês a prestigiarem esta plataforma aqui, olha. A plataforma Brightson. Essa plataforma, ela publica vídeos que são censurados pelo YouTube, tá? Não só o YouTube, outras plataformas também censuram, destroem, banem os vídeos que foram colocados sobre diversos assuntos que são considerados politicamente incorretos, né? Vocês já devem imaginar quais são esses assuntos. Essa plataforma publica. Então, nós temos um canal nela. Para você ir até lá e se inscrever nesse canal, você digita www.brightson.com/channels/provida.
e lá você clica em subscribe, que significa inscrever-se. Nós precisamos de pessoas que se inscrevam e que assistam os nossos vídeos, tá? Esta plataforma, que é uma plataforma ainda pequena, muito menor que o YouTube, em recursos, em tudo, mas ela respeita a liberdade de expressão, que hoje está sendo tão cerceada. Hoje, quando você quer falar alguma coisa sobre qualquer assunto, nossa Senhora, você tem que estar preparado para receber uns palavrões na boca. E não é para você falar nada de imoral, nada de inconveniente, somente coisas que não interessam aos grandes fabricantes de informações por aí, ou desinformações. São coisas que poderiam salvar vidas, mas não interessam. É melhor destruí-las como se fossem em verdade. Fiquem alertas nessa nova plataforma. Eu pretendo, se você nos ajudar, publicar mais coisas nela, tá bom? Eu também aviso que, se você quiser, em breve poderá adquirir alguns terços que a nossa hóspede está fabricando. Nós estamos com uma hóspede, vocês já conheceram na última semana, né? Que está se esmerando na arte de fabricar terços. Coisa linda, né? Quando ela tiver uma boa bagagem de terços prontos, no estoque, nós podemos colocá-los à venda. E eu espero que vocês ajudem, porque isso servirá de meio de subsistência para ela também, né? Não só, mas também é uma fonte de renda extra para uma gestante que deu à luz uma criança e precisa de manter-se. Tá bom, gente? Então vamos terminar dando a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu Castíssimo Esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande Monfort, de Santa Helena Maria de São Santa Teresa de Calcutá, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde por toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.